A derrota do Charles do Bronx contra o Ilia Topuria com certeza foi uma das mais duras da carreira do brasileiro. Isso porque pela primeira vez em 47 lutas profissionais, o Charles foi apagado, ficou totalmente fora do ar. Além dessa derrota dura, ainda perdeu provavelmente a última chance de ser campeão novamente. É muito difícil ter motivação para se reerguer depois de um balde de água fria como esses. Mas o Charles é um cara que já caiu dezenas de vezes e sempre deu a volta por cima. Sempre voltou mais forte na rodada seguinte. O cara simplesmente perdeu 8 antes de se tornar campeão. É até hoje o campeão com o caminho mais longo até o título na história do UFC. Se tem alguém que consegue dar a volta por cima, que é um símbolo de resiliência, esse cara é o Charles do Bronx. Mas é claro, o primeiro passo para evoluir é reconhecer seus erros. O que eu não tinha certeza se o brasileiro reconheceria. Poderia dizer que a derrota para o Topuria foi só uma mão que entrou, que ele não fez nada de errado, que a culpa foi de uma lesão, problema familiar ou qualquer coisa do tipo. O que seria um tiro no pé. Porque entrar daquele jeito na curta distância, de forma displicente, sem nenhum golpe, sem nenhuma finta, foi o que fez ele ser nocauteado pelo Ilia Topuria. O Charles praticamente foi de encontro com a mão do espanhol. E como já falei em outros vídeos, esse não foi um erro que o Charles cometeu nessa luta, e sim é uma brecha recorrente em todos os seus combates. Mas felizmente o Charles reconheceu os erros que ele cometeu na luta, e disse que não seguiu a estratégia, não fez o que treinou. Abre aspas para o que o Charles do Bronx disse em entrevista ao AG Fight. Mudaria tudo, não em treinamento, mas na luta. Tudo que eu treinei não botei em prática, não fiz nada do que eu treinei. A estratégia era bater e sair, pisar nos joelhos, usar sequências de mão para poder chutar em cima na cabeça. Manter a distância com meus frontais. Tinha treinado muitos chutes na panturrilha e pisões no joelho. Quando começou a luta, fiquei muito parado, tentando tirar os golpes com a mão. Se eu tivesse mexido as mãos, mantido a distância, trabalhando e mantendo afastado, tentado entrar para botar para baixo, teria sido uma luta completamente diferente. Fecha aspas. Muito bom, Charles, ter tido essa consciência de que errou, não na estratégia, mas sim na execução da estratégia. Isso é muito importante para o brasileiro evoluir, não cometer esses mesmos erros da próxima vez, independente de quem seja o adversário. O Charles provavelmente a partir de agora vai respeitar mais a estratégia, vai pensar 2 vezes antes de entrar na loucura. Admitir seu erro e se responsabilizar também é importante para o Diego Lima, que sempre foi um cara muito criticado por não ser estratégico. Inclusive algumas pessoas estavam criticando o treinador até por essa luta contra o Topuria, sendo que momentos antes da derrota, o próprio Diego Lima estava berrando no corner para o Charles usar o frontal, para afastar o adversário. Quem não seguiu e foi para a curta distância foi o Charles, que como ele próprio disse no vídeo, não era a estratégia que eles haviam treinado. Ou seja, não tem como culpar o Diego Lima. O cara é um excelente treinador sem nenhuma dúvida. Agora, tomara que com esse nocaute sofrido pelo Charles e com a ciência dos seus erros, sejam o suficiente para o brasileiro corrigir esses buracos no seu jogo e ser menos atingido. Ele conseguiu ter uma performance mais madura contra o Michael Chandler. Agora o Charles tem que começar a transformar essas performances mais cerebrais como padrão, não a exceção. Claro, não adianta, o Charles vai continuar sendo agressivo e se arriscando em seus combates. Isso faz parte da sua natureza. É o que transformou ele em um lutador único e o que o transformou em um campeão. Não é todos os lutadores que conseguem se adaptar contra qualquer adversário. Se fosse assim, existiria vários John Jones, George St. Pierre e Demetrius Johnson. Mas não, esses caras são raridade. E também não é receita de bolo. O que dá certo para um, não necessariamente vai dar certo para o outro. Se fosse assim, o Khabib Nurmagomedov, que entrava em todos os seus combates para fazer a mesma coisa, não teria conseguido ficar invicto em 29 lutas profissionais. O próprio Charles provavelmente nunca teria sido campeão. Foi a sua agressividade que fez o brasileiro conquistar o título contra o Michael Chandler e que fez ele defender esse mesmo título 2 vezes contra o Dustin Poirier e Justin Gaethje. Ou seja, o Charles não precisa renovar todo o seu jogo para conseguir evoluir, e sim corrigir algumas brechas. Não precisa trocar todo o encanamento da casa, precisa apenas tampar alguns vazamentos.
Por isso, eu vejo um grande avanço Charles reconhecer que errou contra o Ilia Topuria, o que ele não fez tão diretamente assim em derrotas recentes. Agora, mesmo evoluindo isso no seu jogo, vai ser difícil Charles conseguir uma nova disputa de cinturão, principalmente pela conjuntura atual da categoria peso leve. Mas nessa mesma entrevista, o Charles disse que quer voltar no final do ano e sugeriu o nome do Max Holloway, que eu acredito que seja o melhor adversário para o brasileiro nesse momento. O havaiano também não tem opção melhor na categoria atualmente, então essa é a luta perfeita para ambos. É um combate para o Charles mostrar que ainda está na elite e que ainda vai brigar pelo cinturão. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. O Charles consegue consertar os erros e ser campeão novamente? Ou o tempo já passou e ele não tem mais como evoluir? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você chegou até aqui, por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Parece que não, mas seu like me ajuda demais e é o meu combustível para continuar produzindo. Assim como a sua inscrição. Cada inscrito novo é um baita incentivo que vocês me dão para continuar. Ajuda o amigo aqui a alcançar 1000 inscritos. Então, por favor, se inscreve no canal. Trago vídeo quase todos os dias aqui e para não perder nada, depois de se inscrever você tem que ativar o sininho. Não perde meu último vídeo também, onde eu falei sobre Thalisson Teixeira, que vai lutar amanhã. Será que o Chicão vai nos salvar? Vai acabar com a maldição e ser o primeiro brasileiro a vencer uma luta principal em 2025? Corre lá para assistir e descobrir minha opinião. Então é isso pessoal e até o próximo vídeo.